Hoje, no palco do Sonho e Prosa, nós vamos conhecer o trabalho de Cláudia Rivera e Nuevo Jazz, trazendo ao programa a riqueza do jazz na América Latina. Fique ligado, Sonho e Prosa começa agora. Sonho em Prosa no ar, hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui Cláudia Rivera e Nuevo Jazz com o Eduardo, Shoji e o Edgar. Tudo bem, gente? Tranquilo? Bem. Prazer receber vocês aqui. Prazer. Cláudia, queria que você começasse explicando um pouco dessa sua jornada musical. Na verdade, você é cubana, né? Está no Brasil há 5 anos e veio para estudar um pouco, né, a música brasileira, né? Isso. Queria que você contasse um pouquinho sobre essa sua jornada, né? E que acabou culminando na formação desse grupo, né? E trazendo essas suas composições também, né? Isso. Bom, na verdade, assim, eu desde pequena sou apaixonada pela música brasileira e sempre quis vir estudar isso. Então, eu fiquei sabendo que existia a ULM e eu vim estudar na ULM, né? Então, assim, a minha formação é erudita, né? Depois passei pela música popular cubana, tenho tocado rock, muitos gêneros, assim, muita coisa. Desde pequenininha, assim, eu comecei a tocar piano com 4 anos e depois a flauta eu comecei com 10. Então, agora, assim, decidi começar um projeto faz um ano, mais ou menos, comecei a compor, começou a sair todas essas influências que eu venho absorvendo durante esses anos de carreira. E é curioso que assim, né? você toca há muito tempo, estuda música também há muito tempo, né? E agora, de repente, começar a florar essas composições. Imagino que seja assim, um processo totalmente novo, assim, e de redescoberta, né? Você enquanto musicista até, né? Exatamente. Eu tô deixando fluir a criatividade, assim, não tô me fechando num gênero, eu tô deixando que venha, né? Sempre tentando resgatar um pouco das minhas raízes, né, da coisa cubana, tentando compor assim coisas que tragam essa minha cultura, né? Aliás, esse grupo é extremamente multicultural aqui, né? Então, você veio de Cuba, né? E o Shoji do Japão também, está no Brasil, né, há 6 anos, né? Veio para cá para estudar música também, né? Música brasileira, né? E é interessante que vocês todos se comunicam através de uma linguagem só, que é o jazz, né? Então, há esse multiculturalismo aí, mas todos conversando com essa mesma linguagem. Ah, sim, olha, as composições é o que eu estava falando, estão fluindo sozinhas, assim, com essas influências que eu tenho, né? Mas aí eles têm essa linguagem do jazz também, eles estudam faz muitos anos também, então a gente se encontrou e fez acontecer, assim, deixou fluir a música e a gente fez isso agora no programa, né? Agora vocês colocam já no nome do grupo um grande desafio, né? Quando você fala que é um novo jazz, né? Então esse Nuevo Jazz aí, o que ele tem de novo, na verdade, né? O que você consegue trazer de elementos para essa linguagem que na verdade foi super explorada já, né? Exatamente. Na verdade essa questão do Nuevo eu escolhi para relembrar essa questão minha cubana, né? De latino-americano, né? Do espanhol e tal. Então, a respeito das composições, assim, olha, tem de tudo. Tem desde guajira cubana, tem tumbao cubano, às vezes tem rock misturado, tem jazz moderno, tem muitas variantes. Então, tipo assim, não é que a gente está fazendo uma coisa nova, está mudando o jazz, mas a gente está trazendo sim uma coisa diferente da influência de cada um com a linguagem de cada um, né?
Sou em Prosa de volta. Hoje a gente está conhecendo aqui Cláudia Rivera e Nuevo Jazz. Vocês falaram um pouquinho, né, no primeiro bloco sobre esse desafio de explorar essa linguagem, né, e tentar trazer elementos novos, né, para essa linguagem. Mas antes da gente discutir um pouco mais sobre isso, eu queria chamar agora o nosso VT História dos Estilos para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse estilo musical que na verdade nasceu nos Estados Unidos, mas se espalhou para o mundo todo. Roda aí. O jazz tem sua origem no início do século XX, no sul dos Estados Unidos. Esse gênero, assim como o blues, surgiu a partir das canções de escravos recém-libertos que encontraram na música uma forma de expressão. E a semelhança com o blues não acaba aí. O gênero está presente nas raízes do jazz, de quem pegou emprestada a chamada Blue Note, aquela nota semitonada que dá a característica melancólica ao blues. Outro estilo que influenciou o jazz foi o ragtime, um som marcado pelo piano e com elementos de marcha e polka. Entre as características principais do jazz estão o improviso e swing, um balanço, uma maneira única de tocar que dá ao gênero um traço muito dançante e ritmos não lineares. Ao longo do tempo, o jazz se dividiu em diferentes estilos. No início do século XX, Nova Orleans viu surgir o chamado Dixieland. Inspirado nas bandas marciais da cidade, tinha na formação o trompete, trombone e clarinete, acompanhados por banjo, contrabaixo, piano ou bateria. O trompetista era o solista da banda e todos tocavam o acompanhando. É nesse estilo que surge Louis Armstrong, um dos nomes mais conhecidos do jazz. Louis Armstrong também se destacou ainda em outro estilo. Na década de 30 surge o swing, com seus arranjos mais livres, permitindo maior liberdade aos músicos. A banda ficou maior, a música ficou mais dançante e o som mais comercial. É aí que se destaca a figura do solista. Era ele quem liderava a banda com bastante improviso e criatividade. Como uma reação ao popular swing, surge na década de 40, nos clubes de jazz nas cidades de Chicago e Nova York, o bebop, um jazz mais desafiador. Tocado numa velocidade maior, com harmonias mais avançadas e improvisos mais arriscados, o bebop não era um jazz para ser dançado. Era algo para ser ouvido, apreciado como uma forma de arte. No final da década de 40, a cidade de Nova York vê o surgimento de uma outra vertente, o cool jazz. Como o próprio nome sugere, esse estilo era mais suave e com linhas melódicas maiores. Um grande nome desse estilo foi Miles Davis. Essa característica mais calma fez do cool jazz uma das influências para a bossa nova. Seguindo a evolução do jazz, surge na década de 50 o hard bop. Com forte influência do rhythm and blues e do gospel, especialmente para o saxofone e piano. No fim da década de 50, o jazz encontra um outro caminho. Músicos começam a fazer um som mais experimental, mais livre. Surge o free jazz. Nele, tempo, batidas e simetrias desaparecem. A partir da década de 60, outros estilos musicais começam a incorporar o jazz em suas canções. Surge então o fusion jazz. Músicos como Jeff Beck e Frank Zappa são exemplos dessa fase. Essa mistura deu origem a diversos outros estilos. Ao redor do mundo, diferentes países incorporaram seus próprios instrumentos e ritmos ao jazz. A América Latina vê surgir o jazz latino, influenciado por ritmos africanos e com componentes de salsa, merengue, mambo, bolero e samba. Mesmo com todas as modificações que o jazz sofreu ao longo do tempo, o estilo consolidou na música o espaço da improvisação e uma forma muito mais livre de expressão do músico. Por esses motivos, o jazz é considerado ainda como uma importante escola para a formação e desenvolvimento musical.
Muito bem. Agora, curioso, assim, que a gente chama tudo isso de jazz, né? Mas você tem desde lá do Dixieland até o free jazz, fusion jazz, e assim, são coisas que foram se modificando e bem diferentes, né, ao longo do tempo. Eu queria perguntar para vocês, assim, como que é, na verdade, estudar esse estilo musical, né? Que é até tido, assim, como uma grande escola de aperfeiçoamento do músico também, né? Olha, para mim, jazz significa liberdade. Assim, desde meus primeiros contatos com o jazz, eu experimentei assim uma sensação de voar, assim, de não ter limites. Estudar, na verdade, meu processo foi o inverso. Eu comecei já tocando jazz com o grupo de Pepe Cisneros, o pianista que mora aqui em São Paulo faz 20 anos, pianista cubano. Eu comecei já tocando e aí depois comecei a estudar. E aí abriu mais ainda a cabeça, aprendendo harmonia, os caminhos para desenvolver essa linguagem, assim, eu adoro, assim, é muito legal. Agora, Shoji, você, antes de vir para o Brasil, né, lá no Japão, como que era essa questão de você se desenvolver como músico até, e a linguagem específica, né, do jazz dentro do seu instrumento, né, que é a guitarra? Então, na verdade, eu tocava rock and roll, né, tipo Deep Purple, Jimi Hendrix. Aí, só que o jazz é bem diferente, né? Deixa mais solta, tipo alma solta, né, tipo, e fica mais livre. Aí, só que essas coisas às vezes fica ruim, né, porque não tem tipo caminho certo assim. Às vezes fica ruim, às vezes fica bom. Só que rock and roll É guitarra constante, tocando o tempo todo, em primeiro plano, né? E aí é curioso que você tá, de repente, num grupo de jazz e, de repente, você tem pausas, você faz uma harmonia, de repente, mais um solo, às vezes cruza, interage com o piano, interage com o contrabaixo, né? Mas isso aqui é bem interessante e bem, tipo, é bom para divertir, né? Isso aí. Edgar, e você no baixo? Você tocava outros estilos também? Como que fica essa relação? Porque o baixo acaba sendo também aquela coisa de marcar legal, né? O tempo e a harmonia, essa relação direta com a bateria também, né? Mas mantendo toda também essa estrutura harmônica, né? Dentro da música, né? O baixo tem um papel assim muito pulsante no jazz, né? Porque ele, o walking bass faz a música ficar caminhar, a cadência dela. A música fica balançada e caminha, assim, parece que tem alguma coisa girando, assim, né? Agora, quando a gente vai para a percussão, o Eduardo, até essa coisa do jazz ser um ritmo que não é tão quadrado, assim, né? Tem sempre essa coisa meio solta, né? E aí, quando pensa até o projeto de vocês, que existe todas essas influências de outros estilos musicais, então, de repente, você está fazendo uma levada de um samba, de repente já é uma cúmbia, né? Como é que é pensar toda essa estrutura? Normalmente a gente vai tentando se comunicar, ouvindo harmonia, né, ouvindo melodia, para onde isso está caminhando. E aí isso pode depender se o arranjo já é esse, é uma coisa combinada de mudar o ritmo dentro da música, ou às vezes também isso pode acontecer no improviso, na hora, tá tocando uma coisa, sei lá, tocando um samba, de repente, você pode puxar alguma coisa mais cubana, alguma coisa mais jazzística, ou alguém puxar. Aí tem que ter o conhecimento também para fazer. Tem que ter o conhecimento de qual é a linguagem, qual é o groove desses estilos. E aí tem sempre esse risco, né? Como o Shoji falou, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Mas isso é um desafio. Da jazz, né? Mas isso é uma coisa bem legal, porque você tem que estar atento o tempo todo, que a música ela tem uma forma, ela tem uma estrutura, mas dentro dessa forma muita coisa pode mudar, então você tem que ficar esperto, né? Com mudanças que podem acontecer na hora, tem que estar bem preparado. Pode dar tudo certo, mas pode dar errado, você tem que corrigir alguém, às vezes alguém corrige você. Então isso é um desafio interessante. Show.
Som em Prosa de volta, hoje eu estou recebendo aqui Cláudia Rivera e no Evo Jazz. A gente está conhecendo um pouco desse som multicultural que vocês fazem, né? E Cláudia, você tendo vindo de Cuba, não tem como, imagino eu, né, você não trazer um pouco dessa sonoridade popular, né, do seu país para a música que você faz hoje. Como que é pensar esse jazz com todos esses ritmos cubanos, latinos e etc? Olha, assim, a música cubana é muito grande, né? Tem, na verdade, o que é conhecido como salsa não é mais do que uma mistura de mambo com som, com guajira, com vários gêneros cubanos, com rumba, guaguancó, várias coisas que aconteceram em Cuba, surgiram lá e foram levados para o mundo afora, né? Então, assim, isso, claro que eu carrego comigo, isso me sai, né? Tá no sangue, né? Uhum. Mas no processo criativo, na verdade, assim, eu tô deixando fluir as ideias, não tô me fechando, né? Num estilo específico. Mas, assim, claro, toda hora vem um tumbao cubano, aí eu falo, nossa, aqui, sabe, combina uma coisa mais dançante, uma coisa que você sinta mais no corpo, né? Então,
Eu tô meio que caminhando nesse sentido, assim, de deixar fluir essa parte da criatividade, assim, um pouco mais do origem mesmo. Legal. Agora sim, para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o jazz latino, vamos conferir a nossa dica de hoje no Som em Prosa Indica. Roda aí. En 1995 reuní a algunos de mis músicos favoritos tocando en vivo en Lincoln Road, en Miami. Ese fue uno de los días más felices de mi vida como director. La emoción de captar el milagro de la música en el momento hizo de aquella una noche mágica. Fue entonces cuando empecé a concebir un sueño, dedicar una película a retratar la más excitante de las músicas. Muito bem, tá aí, Cádia 54. E é curioso, assim, que o filme foi lançado em 2000, mas esse diretor fez questão de reunir um grupo, assim, bem seleto, na verdade, e misturar várias nacionalidades, né? Então você tem o Paquito de Rivera, que é cubano, Eliana Elias, que é brasileira, Tiana Domingues, que é espanhol, Jerry Gonzalez, que é porto-riquenho, e a gente chama tudo isso de Latin Jazz, né? Mas, na verdade, cada um desses países tem a sua inserção, né, nesse estilo de uma maneira diferenciada, né? Não dá para colocar debaixo de um chapéu só esse Latin Jazz, né? Porque quando a gente traz essa influência, de repente, do samba no Brasil, né, o flamenco na Espanha e os outros vários países aí, isso se torna um caldeirão muito mais rico, na verdade, né, do que um nome só para classificar tudo isso. Exatamente. Na verdade, assim, Latin Jazz, jazz latino, assim, para mim é uma coisa também muito grande, que nem o jazz. O jazz também tem de tudo. Você fala, eu faço jazz e é tão grande. Tem muita coisa, exatamente. Então, assim, tem grandes nomes da cultura universal que fizeram Latin Jazz e não necessariamente eram latinos também. Então, você vê que a linguagem do Latin Jazz é feita por várias coisas. Então, assim, tem a música brasileira, que é muito importante, né? A música cubana, a música da Venezuela e o jazz, né? Então, eu acho que isso talvez seja os fatores mais importantes, mas também tem música do Peru, tem música, assim, de outros países que... Cada um põe o seu tempero aí. Exatamente, é uma coisa bem aberta e eu acho que talvez a linha do jazz latino é questão de ser uma coisa com pegada, né? Dançante, ritmado, dançante, marcado. que mexe o seu corpo, assim, né? Que não deixa você ficar quieto só olhando, você tem que se mexer, assim. Eu acho que talvez o Latin Jazz meio que tem esse caminho, assim. Legal. Para encerrar, Cláudia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os próximos passos, né? Você começou a compor há pouco tempo, imagino que tem muitas ideias aí fervilhando e você com uma produção muito grande, né? O que a gente pode esperar aí nos próximos meses, próximos anos do seu trabalho? Olha, assim, eu estou planejando fazer um disco, né? Então, estou me preparando para isso. Primeiro, o processo criativo precisa se unificar, né? Porque até agora estão vindo assim, ideias de tudo que eu tenho estudado, estão aflorando as coisas, mas ainda não se focaram totalmente. Então, estou me arriscando um pouco mais para usar a voz, que até agora não... Eu era mais instrumentista mesmo, então agora estou me arriscando um pouco, vamos ver no que dá isso também, nem eu sei, assim. O processo criativo é uma coisa que a gente abre o coração e deixa fluir. Se a gente fica pensando muito, a gente não faz as coisas acontecerem. Muito bem. Então, é isso. Maravilha. Gente, prazerzão conhecer vocês aí, conhecer o som do grupo também. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado pela participação. Obrigado a você pelo convite. Valeu. Som em Prosa fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem em mais uma edição. Tchau.